Bem-vindos a Entre Nosotros. Meu nome é Marcos Fontana, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Maria e um dos coordenadores do projeto Entre Nosotros, junto com vários colegas de diferentes universidades federais do interior do Rio Grande do Sul. Minha formação inicial é língua espanhola e o nosso objetivo nesse projeto é discutir questões que têm a ver com o ensino de língua espanhola e com a formação de professores de língua espanhola. Então, nessa fala que eu intitulei Através do Espelho, o ensino de espanhol online é possível, nós vamos justamente conversar um pouco sobre as tecnologias digitais e o ensino de línguas. Vai ser uma fala relativamente breve para dar um panorama sobre esse tema e, em um momento oportuno, a gente pode conversar de maneira mais detalhada. O primeiro aspecto que eu gostaria de trazer à tona é que hoje, a gente está em junho de 2020 e hoje, mais do que nunca, nós como professores temos sentido a necessidade de conhecer melhor os recursos digitais, os recursos que a internet disponibiliza para nós. Porque em meio a essa pandemia que nós vivemos, muitos professores, a maioria dos professores, acabou tendo que fazer trabalho remoto, seja na rede pública, na rede privada, desenvolver atividades, desenvolver conteúdos, desenvolver material didático digital. E muitos não estavam preparados para isso. E a gente percebe, então, um cansaço dos professores, um desgaste dos professores. Com vários colegas com quem a gente tem conversado, a gente tem percebido isso, né? Acentuando ainda mais essa característica da nossa era, né? A gente vive a era digital, nós somos muito conectados, mas nós também vivemos a era do cansaço, né? Byung-Chul Han, um filósofo coreano radicado em Berlim, fala muito dessa questão de nós estarmos sempre conectados, de nós estarmos sempre nas redes sociais, de nós estarmos sempre envolvidos com a internet. E essa conexão contínua nos cansa, nos desgasta, é fato. A gente, ao ter que trabalhar com as tecnologias digitais, acaba se envolvendo com uma realidade diferente. Aqueles professores que não tinham conhecimento, nunca tinham desenvolvido um trabalho nesse meio, sem dúvida acabam ficando mais cansados, mais desgastados, porque além de ter que preparar suas aulas, de ter que ministrar suas aulas, tem que lidar com uma realidade nova. E essa realidade nova é exigente. Então, o que eu quero aqui nessa conversa é trazer algumas ideias para vocês sobre as possibilidades que a tecnologia abre. Eu quero deixar bem claro que a tecnologia ela não vai resolver os nossos problemas. Pelo contrário, muitas vezes nós como professores, eu por exemplo trabalho com educação à distância há muitos anos já, em formação de professores de língua espanhola, né, na universidade, e a gente sabe que a entrada da educação nesse meio digital acabou fazendo com que a gente tenha que trabalhar mais, né? Muitas vezes a gente não tem fim de semana, muitas vezes a gente recebe mensagens no meio da madrugada, então a tecnologia nos exige muito. Obviamente que a gente precisa ter equilíbrio, a gente precisa ter parcimônia. Então, ainda que a tecnologia nos exija muito, a gente precisa manter o equilíbrio, o que é muito difícil, sem dúvida. Mas com o objetivo de colaborar, de ajudar, eu quero discutir algumas coisas rapidamente sobre as possibilidades que essas tecnologias trazem para o ensino de língua espanhola. Então, o que eu quero fazer com vocês é como a Alice atravessou o espelho e encontrou um mundo totalmente diferente daquele que ela conhecia, encontrou um mundo
bastante complexo, em que as informações chegavam para ela e ela tinha que fazer uma reflexão muito grande para entender o que estava acontecendo. Da mesma forma que Alice, eu quero convidar vocês a atravessar o espelho, a chegar a esse mundo digital e tentar entender um pouco melhor como ele funciona. Vocês vão perceber que, apesar do estranhamento inicial, como Alice teve ao atravessar o espelho, no clássico do Lewis Carroll, com o tempo ela começou a entender a dinâmica daquele universo, ela começou a jogar aquele jogo de xadrez extremamente complexo no qual ela se viu envolvida, né? Esse jogo de xadrez, essa complexidade, esse mundo novo, diferente, complexo, está aí diante de nós. E eu quero tentar ajudar um pouquinho a que se consiga entender um pouco melhor esse universo e se consiga trabalhar com as tecnologias de maneira adequada. Então, a primeira coisa que eu gostaria de comentar é que quando a gente trabalha com tecnologia, a gente precisa evitar uma armadilha, a armadilha da transposição. A nossa tendência é simplesmente transpor aquilo que a gente vinha fazendo no ensino presencial, dentro da sala de aula, em contato com os nossos alunos, transpor para a rede. Às vezes pega um PDF, pega um material pronto e transpõe para a rede. Pedagogicamente isso não funciona. Quando a gente fala de rede, a gente fala de hiperconectividade. A gente fala de hipermídias. O aluno que é hoje na escola um nativo digital, aquela criança que já nasceu dentro desse ambiente tecnológico, a gente vê hoje as crianças muito pequeninas, elas já conseguem manipular e já conseguem entender a dinâmica da tecnologia digital. Então, esses nativos digitais, eles têm uma lógica diferente. Então, por exemplo, acessa-se um texto e lá tem hiperlinks que levam a outros textos, a outros vídeos, a outros materiais. Então, a riqueza que a internet possibilita é muito grande. E nós, como professores, temos que saber explorar essa riqueza. Então, eu posso utilizar um PDF nas minhas atividades? Obviamente que eu posso, mas não apenas isso. Então, eu tenho que saber construir o meu material didático utilizando esses diferentes recursos hipermediáticos. Sempre pensando que o meu aluno vai ter acesso a um material, que ele vai, claro, ter aquela leitura, e quando eu falo leitura, não é apenas texto, é a leitura de um áudio, é a leitura de um vídeo. Então ele vai fazer aquela leitura e ele vai se envolver em atividades. E é muito interessante quando essas atividades envolvem uma pesquisa. Não de pegar coisas prontas da Wikipédia, por exemplo, mas que envolve uma pesquisa que esses alunos tenham que produzir algo, que eles tenham que pensar algo, que eles tenham que realmente pesquisar na internet e construir alguma coisa a partir do que a gente está estudando, né? E essa construção é muito interessante porque muitas vezes o professor aprende muito com aquilo que o aluno está trazendo. Então a gente faz uma proposta de pesquisa, uma proposta de um projeto para o aluno, a partir de determinados conteúdos que a gente está trabalhando, e a gente recebe esses resultados de uma maneira muito interessante. Claro, as dificuldades de acesso que a gente tem hoje são muito grandes, mas é possível trabalhar com recursos digitais e, em geral, os alunos, mesmo alunos de escolas mais humildes, eu já trabalhei em escolas de periferia, por exemplo, e os alunos conseguem construir coisas muito interessantes, mesmo com acesso limitado. Então, o que eu quero dizer, é possível trabalhar, ainda que seja difícil, ainda que a gente tenha que ter paciência, ainda que tenha que haver uma construção que é conjunta do aluno e do professor, mas a gente consegue trabalhar de forma adequada. Às vezes, a gente precisa de um empurrãozinho para aprender como lidar com as tecnologias. Eu gostaria de comentar, então, que existe na rede alguns
cursos que os professores podem fazer para aprender como lidar com algumas ferramentas. Hoje tem uma explosão muito grande dos chamados MOOCs, que são, da sigla em inglês, cursos massivos e abertos online. Esses cursos têm vínculo, muitas vezes, com grandes universidades do mundo todo, né? São algumas plataformas que abrem cursos de grandes universidades do mundo todo e, em geral, esses cursos são gratuitos. A gente consegue acessar e a gente consegue aprender muita coisa. Então, eu sugiro aos professores que queiram aprender um pouco mais, principalmente os professores de língua espanhola, que acessem plataformas como a UNED Abierta. UNED é Universidade Nacional de Educação à Distância da Espanha. Então, essa UNED Abierta tem muitos cursos interessantes, cursos de diferentes áreas, né? Mas muitos cursos que ajudam os professores a entender melhor a como lidar com as tecnologias. Além da plataforma da UNED Abierta, tem a Miríada X. Essa Miríada X é uma plataforma que traz cursos de diferentes universidades do mundo todo, do mundo hispanohablante, mas também de universidades brasileiras, de universidades de outros países, de países de língua inglesa. Então, é uma plataforma que tem muitos cursos interessantes. E eu gostaria de sugerir também uma visitinha ao Escolas Conectadas. Escolas Conectadas é uma iniciativa da Fundação Vivo e trabalha diretamente com formação de professores. Todas essas plataformas são gratuitas. Então, por exemplo, nas Escolas Conectadas da Vivo, vocês vão encontrar cursos sobre tecnologias da informação e da comunicação, as chamadas TIC, né? Como trabalhar com essas tecnologias na escola, como trabalhar com metodologias inovadoras ou metodologias ativas, como trabalhar com tecnologia de maneira geral. E não só isso, outros temas, outras pautas são tema de curso também nessa plataforma, como nas outras, e que podem ajudar o professor a desenvolver seus conteúdos de uma maneira mais adequada na rede. Para mencionar pelo menos uma ferramenta online que os professores podem utilizar, eu gostaria de falar das ferramentas de autoria para professores. Quando um professor vai criar uma atividade, antes ele precisava ter alguns conhecimentos, inclusive de programação. Hoje em dia existem muitas ferramentas que são como aplicativos, que nos permitem criar coisas sem ter o conhecimento técnico antes necessário. Entre essas ferramentas existe, por exemplo, a Ardora, que é uma ferramenta espanhola muito bacana. Existe o Hot Potatoes, que é uma ferramenta canadense, que também permite criar palavras cruzadas, coisas do gênero, e disponibilizar online. Mas eu queria chamar a atenção para uma ferramenta que é o Elo, Ensino de Línguas Online. O Elo foi criado pelo professor Wilson Leffa, que há muitos anos trabalha com o ensino de línguas, mediado por tecnologias digitais. E esse ambiente, essa ferramenta de autoria, é uma ferramenta de autoria bastante completa que permite a criação de diferentes atividades. Dá para incorporar vídeos, dá para incorporar textos, dá para incorporar áudios e a partir disso trabalhar com atividades como o jogo da memória, por exemplo, como um quiz, dá para desenvolver um quiz, dá para trabalhar com sequência, como embaralhar um texto e retrabalhar aquele texto, dá para trabalhar com gaps, né, com as lacunas, os espaços em branco, por meio de atividades como close, né? Existe uma série de ferramentas no Elo que permite ao professor trabalhar de maneira criativa. E por que eu sugiro o Elo? Porque dentro do próprio Elo existem tutoriais que ajudam no passo a passo o professor, a professora a criar essas atividades. E mais que isso, o próprio professor Wilson Leffa criou uma atividade dentro do Elo que vai
orientando a como se criam as atividades. É como uma meta-atividade, né? É uma atividade que vai permitir ao professor conhecer as ferramentas. Então, dentro dessa atividade, o professor Lefa conduz os professores a ir entendendo cada uma das ferramentas. Então é muito didático, é muito bacana e muito fácil de entender essa dinâmica. Então eu sugiro fortemente os professores que precisam de uma ferramenta para começar a trabalhar, já tem muita coisa disponível lá, tanto em língua espanhola como em língua portuguesa, em língua inglesa, já tem muitas atividades desenvolvidas por diferentes professores. E o mais interessante é que o Elo permite que a gente tome a atividade de outro professor, transforme aquela atividade de acordo com a nossa necessidade. Então, essa reutilização e adaptação é uma coisa muito bacana. E quando a gente termina de montar a nossa atividade, a autoria do outro professor é mantida. A gente aparece ali que o professor X criou e foi adaptada pelo professor Y. Então, é muito bacana essa possibilidade de cooperação que o Elo permite. Então, eu sugiro fortemente uma visitinha no Elo para conhecer essa ferramenta e aprender um pouquinho como trabalhar com esses recursos digitais. Como eu disse, é uma ferramenta fácil e é uma ferramenta que tem todos os recursos para ir orientando aquela pessoa que está interessada. Então, o que eu gostaria de dizer para finalizar é que as tecnologias digitais são muito bacanas, elas têm um potencial para nos ajudar, ainda que tenha um elemento complicador, obviamente, elas têm um potencial para nos ajudar, mas elas não são a solução. Qual é a solução? A solução são bons professores, boas professoras com boa formação. Essa é a solução. A escola, a educação só tem solução por meio dos professores e das professoras. E essa boa formação passa, claro, por um esforço nosso, mas também por políticas públicas. E isso é uma coisa que a gente tem que lutar mais, a gente tem que se organizar melhor para conseguir conquistar os nossos espaços. Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado um pouco e fico à disposição para a gente conversar mais. Grande abraço!